Boa tarde a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é segunda-feira, dia 21 de abril de 2025, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres, não é mesmo? E hoje eu tive alguns imprevistos aqui no feriado e só tô podendo gravar o vídeo agora mais tarde. Peço desculpa a vocês que ficaram esperando o vídeo mais cedo, né? Como é de meu costume gravar. Hoje nós vamos dar início à nossa terceira revisão, a revisão 3. A introdução da revisão 3 diz: a nossa próxima revisão começa hoje. Revisaremos 2 das lições recentes a cada dia durante 10 dias sucessivos de prática. Observaremos uma forma especial para esses períodos de prática e a ti é recomendado com insistência que a sigas o mais fielmente possível. Compreendemos, é claro, que talvez te seja impossível empreender o que é sugerido aqui como melhor a cada dia e a cada hora do dia. O aprendizado não ficará prejudicado se perderes um período de prática por ser impossível para ti na hora indicada. Também não é necessário que faças esforços excessivos para certificar-te de que estás acompanhando em termos de números. Rituais não são o nosso objetivo e derrotariam a nossa meta. Mas o aprendizado será prejudicado se pulares um período de prática por não estares disposto a dedicar a isso o tempo que se pede que deis. Não te enganes a esse respeito. A falta de disponibilidade pode estar cuidadosamente escondida por trás de um disfarce feito de situações que não podes controlar. Aprende a distinguir as situações pouco favoráveis para a tua prática daquelas que estabeleces para manter uma camuflagem para a tua falta de disponibilidade. Os períodos de prática que perdestes porque não quiseste fazê-los, qualquer que tenha sido a razão, devem ser feitos assim que tiveres mudado a tua mente quanto à tua meta. Não terás vontade de cooperar na prática da salvação somente se ela interferir com metas que tu valorizas mais. Quando retirares o valor que lhes deste, deixa que os teus períodos de prática substituam as tuas litanias a elas. Elas nada te deram, mas a tua prática pode te oferecer tudo. Assim, aceita o que ela te oferece e fica em paz. A forma que deves usar para essas revisões é esta. Dedica 5 minutos 2 vezes por dia, ou mais se preferires, a considerar os pensamentos que são indicados. Lê as ideias e os comentários que estão escritos para o exercício de cada dia. Em seguida, começa a pensar sobre eles, deixando que a tua mente os relacione com as tuas necessidades, os teus problemas aparentes e todas as tuas preocupações. Põe as ideias na tua mente e deixa usá-las como ela escolher, a tua mente, né, no caso. Deposita a tua fé de que ela as usará com sabedoria, pois nas suas decisões terá a ajuda daquele que deu os pensamentos a ti. Em que mais podes confiar, senão no que está na tua mente? Tem fé nessas revisões, o meio que o Espírito Santo usa não falhará. A sabedoria da tua mente virá em teu auxílio. Dá a direção no início e em seguida recosta-te em quietude e com fé. E deixa a tua mente empregar os pensamentos que tu lhe deste, pois eles te foram dados para que ela os use. Eles te foram dados em perfeita confiança, com perfeita segurança, de que farás bom uso deles, com fé perfeita, de que verás as suas mensagens e as usarás para ti mesmo. Oferece-as à tua mente com o mesmo crédito, confiança e fé. Ela não falhará. Ela é o meio escolhido pelo Espírito Santo para a tua salvação. Uma vez que ela tem o seu crédito, não há dúvida de que o seu meio tem que merecer o teu também. Enfatiza os benefícios que terás se dedicares os primeiros 5 minutos do dia
as tuas revisões e também lhes deres os últimos 5 minutos de vigília do teu dia. Se isso não for possível, tenta pelo menos dividi-los de tal forma que empreendas uma revisão pela manhã e a outra durante a última hora antes de ires dormir. Os exercícios a serem feitos ao longo do dia são igualmente importantes e talvez até de maior valor. Tens estado inclinado a praticar apenas nos horários indicados e depois seguir o teu caminho para outras coisas, sem aplicar a elas o que tu aprendeste. Como resultado, os reforços que ganhaste foram poucos e não deram ao teu aprendizado uma chance justa para provar o quanto é grande o seu potencial de dádivas para ti. Eis aqui uma outra chance para fazeres bom uso dele. Nessas revisões, enfatizamos a necessidade de não deixares que o teu aprendizado seja em vão, entre os teus períodos de prática mais prolongados. Tenta dar às tuas 2 ideias diárias uma revisão breve, mais séria, a cada hora. Usa uma delas exatamente na hora e a outra meia hora mais tarde. Não é preciso dar mais do que apenas um momento a cada uma. Repete-a e deixa a tua mente descansar, por pouco tempo em silêncio e em paz. Em seguida, volta-te para as outras coisas, mas tenta conservar o pensamento contigo e deixa-o servir também para ajudar-te a manter a tua paz ao longo do dia. Se ficares perturbado, pensa nele novamente. Esses períodos de prática são planejados para ajudar-te a formar o hábito de aplicar o que aprendes a cada dia a tudo o que fazes. Não repitas o pensamento para deixá-lo de lado. A sua utilidade é sem limites para ti. E se ele se destina a servir-te de todas as maneiras, em todos os momentos e lugares, e sempre que precisares de qualquer tipo de ajuda. Portanto, tenta levá-lo contigo durante as tuas atividades do dia, fazendo com que ele seja santo, o dia, Fazendo com que o dia seja santo, digno do Filho de Deus, aceitável para Deus e para o teu ser. As tarefas para a revisão de cada dia serão concluídas com uma reafirmação do pensamento a ser usado a cada hora, e também daquele a ser aplicado na meia hora seguinte. Não os esqueças. Essa segunda chance para cada uma dessas ideias trará enormes avanços e sairemos dessas revisões com benefícios de aprendizado tão grandes que continuaremos em terreno mais sólido, com passos mais firmes e com a fé mais forte. Não esqueças quão pouco tens aprendido. Não esqueças o quanto podes aprender agora. Não esqueças que o teu pai precisa de ti ao revisares esses pensamentos que ele te deu. Ele, o nosso pai, Muito bem, então vamos à nossa terceira revisão, começar aí a revisar. Hoje estamos na lição 111, então vamos revisar a lição 91, milagres são vistos na luz. E aí ele traz um novo pensamento, Eu não posso ver na escuridão, que a luz da santidade e da verdade ilumine a minha mente e me permita ver a inocência interior. E a 92, para meia hora, milagres são vistos na luz, e a luz e a força são uma só. Eu vejo através da força, a dádiva de Deus para mim. A minha fraqueza é a escuridão que a dádiva de Deus dissipa, dando-me a sua força para tomar o seu lugar. Para a hora, milagres são vistos na luz. Para a meia hora, milagres são vistos na luz. E a luz e a força são uma só. Aí, se você quiser, talvez seja um bom momento aí, não sei como você tá com as tuas revisões, esses vídeos vão sair provavelmente um pouco mais curtos, e aí, se você quiser, você pode estudar os vídeos de 2022 da metafísica, do livro de exercícios de um curso em milagres, tá bom? Vou passar agora rapidamente para a leitura do texto do dia 22 de abril. Não, hoje é dia 21 de abril, perdão, do dia 21 de abril,
Tá correto? Vamos lá. Esperar. O título do texto do livro de Melody Beattie, A Linguagem da Liberdade de hoje, chama-se Esperar. Espere. Se a hora não for certa, se o caminho não está claro, se a resposta ou a decisão não está consistente, espere. Podemos sentir uma sensação de pressa. Podemos querer resolver o problema agora, fazer algo, qualquer coisa, mas agir assim pode não ser o melhor. É difícil viver na confusão ou com problemas não resolvidos. É mais fácil resolver as coisas. Mas tomar uma decisão cedo demais, fazer algo antes do tempo, significa que podemos ter de voltar e refazer tudo. Se a hora ainda não chegou, espere. Se o caminho não está claro, não se atire para frente. Se a resposta ou a decisão está confusa, espere. Nessa nova maneira de viver existe uma força orientadora. No nosso caso, o Divino Espírito Santo, né? Nunca mais precisamos nos mover rápido demais ou desorientados. Esperar é uma ação forte e positiva. Quase sempre esperar é uma ação guiada por Deus, com tanta força quanto uma decisão, e mais poderosa do que uma decisão rápida demais e fora de hora. Não precisamos nos apressar insistindo em fazer algo antes da hora. Quando for a hora, saberemos. Mover-nos-emos para aquela hora natural e harmoniosamente. Teremos paz e firmeza. Sentiremos a força que não sentimos hoje. Lide com o pânico, a urgência, o medo. Não deixe que eles controlem ou ditem as decisões. Esperar não é fácil, não é divertido. Mas esperar é quase sempre necessário para conseguir o que desejamos. Não é um tempo morto, não é um tempo inerte. A resposta virá, a força virá, a hora virá e será a hora certa. Hoje esperarei, se esperar for a ação que necessito realizar a fim de cuidar de mim mesmo. Saberei que estou realizando uma ação positiva e forte, esperando até que a hora seja certa. Deus, ajude-me a abandonar o meu medo, a pressa e o pânico. Ajude-me a compreender a arte de esperar a hora certa. Ajude-me a reconhecer a hora certa. Muito bem. Então, esperar. Nós queremos tudo para ontem, né? Nós queremos a mudança para ontem. E aí é que eu vou dizer para vocês, gente, que aí é que tem muita gente vendendo promessas vazias agora, né? Nesse grande mercado, nesse mercado infinito que chama-se internet, né? A mudança vem devagar, né? A mudança precisa ter um tempo para ela acontecer. E às vezes nós precisamos esperar. Às vezes a gente precisa ficar naquele relacionamento para ter certeza que ele não vai adiante, que ele não tem condições de ir adiante. Eu preciso me certificar antes de sair. Às vezes eu preciso ficar naquele emprego, como a gente falou ontem, né? Porque eu estou construindo as bases dentro de mim para criar uma nova forma de me sustentar. É o emprego que eu tenho hoje que paga as minhas contas, né? Então, talvez eu queira me tornar um empreendedor. Talvez eu queira mudar de emprego, mas eu vou ter que esperar, né? E aí eu posso fazer a espera ativa, né? Sobre a qual nós falamos, eu não me lembro se foi ontem ou se foi anteontem. A espera ativa. Enquanto eu espero, eu me preparo, né? Eu me lembro que tinha, vocês devem lembrar, né? Um filme que não é muito novo, sei lá, deve ter mais de 20 anos. Aquele filme Dormindo com o Inimigo, né? Com a Julia Roberts. Naquele filme, ela é um filme meio cheio de clichês, mas tem algo interessante aí para essa mensagem do esperar, né? Ela vive um casamento abusivo com um homem, e o homem ele é tão perigoso que qualquer passo em falso que ela desse, ele poderia matá-la. E ela mora, eu não me lembro muito bem, porque eu vi no cinema, não me lembro muito bem. Depois eu não me lembro de ter visto de novo.
ela mora numa ilha com ele e ela não tem como sair daquela ilha a não ser com ele, e ela tem medo de água, né? Então ela toma uma decisão ali de que ela vai encerrar aquele relacionamento abusivo. E ela vai se preparar talvez da maneira que ele nunca imaginaria que ela iria se preparar. Ela vai resolver o medo dela da água. Ela vai aprender a nadar. Ela vai aprender a como superar o trauma dela, né? E ela aprende a nadar. E ela decide que ela vai fugir daquele lugar a nado, né? Era a única maneira que ele jamais ia imaginar que ela ia fugir a nado, né? E aí ela se prepara para ter a habilidade para poder sair daquele lugar e ela nada, vai embora. E aí ela conhece um outro cara, ela começa uma relação boa com esse outro cara e depois o marido acha ela e aí o filme vira um besterol. Mas tudo bem. Na minha opinião, tá, gente? No meu interessante ponto de vista. Talvez vocês tenham gostado muito do filme. Mas eu acho que aquele filme ele tem uma mensagem que é boa para todos nós, né? Uma mensagem da qual eu particularmente gosto muito, que tem a ver com o texto da Melody Beach, né, de hoje. Nós precisamos nos preparar. Se eu quero fazer algo que eu nunca fiz na minha vida, e a gente está falando de vida profissional e dinheiro, eu tenho que me tornar alguém que eu nunca fui até então, não é mesmo? Né? Imagine que você está entrando numa faculdade. No mínimo por 4 anos você vai ficar se preparando, né? E quando você terminar a sua graduação, você vai passar por um estágio para você poder pegar o seu diploma, né? Provavelmente junto lá com a sua formação. Você vai passar por você vai ter que fazer o seu trabalho de conclusão de curso, né? Você vai passar por uma banca examinadora que vai avaliar você academicamente. Você vai passar por esse estágio e talvez você tenha uma avaliação da pessoa que te ofereceu o estágio, né? E aí um belo dia você tá com seu diploma. E aí você tá pronto para encarar o mercado de trabalho, né? Então por que a gente quer fazer as coisas de forma tão assodada, né? Por que a gente quer se apressar? Porque o nosso ego não gosta de mudanças. O nosso ego quer a gente na nossa zona de conforto. As mudanças requerem a saída das nossas zonas de conforto, né? Imagina que você vai hoje sair do apartamento que você mora para um maior. É maravilhoso. Mas esse próprio processo de mudança, uma mudança boa, positiva, ele é trabalhoso, né? Eu me lembro que a última vez que eu mudei de casa, nossa, gente, eu tinha tanto bagulho, juntar aquilo tudo, selecionar, isso eu vou levar, isso eu vou descartar, isso eu vou botar no lixo, isso aqui eu vou dar para alguém que precise. Complexo, né? A gente não quer, né? A gente não quer olhar para aquilo que a gente tem e falar assim, cara, isso não tem mais nada a ver com a pessoa que eu sou hoje, né? Na semana retrasada eu vi um anúncio num outdoor, né? E que mexeu muito comigo e eu ainda não sei o motivo. Talvez mexa com você também. Eu senti aquilo como uma mensagem, né? E o outdoor dizia assim, era uma propaganda de um carro, né? E era um carrão. E aí o slogan da propaganda era assim, você já cresceu, não precisa mais ficar brincando de carrinho. E aí? Nós crescemos. Não precisamos mais ficar brincando de carrinho. Onde isso é verdade na sua vida? Agora você vai precisar fazer todo um processo de atualização da tua autoimagem para você se sentir digno e merecedor daquele carrão, né? Concorda comigo? É por aí. É por aí. Mas durante esse tempo em que nós estamos nos atualizando,
nós precisamos nos preparar, né? Eu já tive muitos depoimentos de vocês aqui no canal, me falando das profundas transformações que passaram, né? Outro dia uma aluna me mandou um WhatsApp contando para mim que arrumou um emprego. Acabou se formando na faculdade de, acho que pedagogia, e falou, olha, eu com a minha idade, ela tem 50 e pouquinhos, eu com a minha idade achei que nunca pudesse voltar para o mercado de trabalho e eu arrumei um emprego. E aí? Gente, isso não é o máximo? Às vezes eu tô olhando pro meu colega, o cara que tá do meu lado, com muita inveja, porque ele tá tendo uma promoção que eu gostaria de ter. Mas se eu for honesto, será que eu posso olhar pro meu colega e falar assim, cara, esse cara tá dando tudo de si, esse cara ele se dedica muito mais a essa empresa do que eu. O que eu tô fazendo? Será que eu ainda curto esse meu trabalho? Será que eu ainda me sinto animado quando eu entro por essa empresa e passo o meu crachá na minha catraca? Né? Às vezes, o cara até tá tendo uma promoção por alguma razão escusa. Mas na maioria das vezes é esforço, competência mesmo, né? Ou o próprio nível de autoestima que aquela pessoa tem, que faz com que ela tenha uma autorização interna, uma permissão interna para ir além, que talvez nós ainda não tenhamos, né? Vocês já repararam como é interessante que de um modo geral, aquela pessoa que veio de um berço bom, nasceu numa família boa, com boa situação financeira, estudou talvez numa faculdade muito boa, paga ou pública, né? E tinha tudo quando tinha tudo quando saiu da faculdade, e aí arrumou um bom estágio, e aí aquela pessoa cresceu na profissão muito mais rápido do que aquela outra que veio de uma família humilde. Talvez aquela que tenha vindo da família humilde tenha sido até um melhor aluno, mas não tem o conforto, não se sente confortável com ter muito, não se sente confortável com ter de uma maneira fácil, não se sente confortável com não ter que se esforçar e se matar e se arrebentar. Vocês já perceberam isso? E aí a gente fica olhando e podemos ter a tentação de falar assim, nossa, como a vida é injusta, né? Não. A vida não é injusta. Na verdade, a vida é muito justa. Por quê? Porque nós manifestamos de acordo, o que manifestamos nas nossas vidas está de acordo com o nosso conteúdo mental. E talvez dentro do meu conteúdo mental, eu ter conseguido um diploma já seja, nossa senhora, eu já estou indo muito além do que a minha família foi. Talvez eu seja a primeira pessoa que está tirando um diploma na vida, né? Eu me lembro, o meu pai tem nível superior, né? A minha mãe não tinha. E a minha irmã, que é mais velha do que eu, a minha irmã, ela se diplomou antes de mim, né? Ela é formada em letras, ela é professora de francês. Mas eu me lembro que quando eu estava perto de conseguir o meu diploma, vocês sabem que eu tive crises psicológicas, porque eu tinha um lado meu que achava que aquilo era bom demais para mim. Eu estava me diplomando em engenharia química, na melhor faculdade de engenharia química do Brasil, acho que ainda é até hoje, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então aquilo para mim era, eu tô até falando isso, né? Ontem a gente fez a cura entre gerações, a quebra da maldição, e se vocês ainda não viram, vejam, porque a gente fez um trabalho super legal. E aquilo ali foi uma quebra de paradigma com relação às minhas gerações de antepassados. Sabe, gente? Então essa coisa de a gente ficar trabalhando a cura entre gerações
ela nos ajuda a ficarmos em paz com a possibilidade de irmos além chegarmos além daquele lugar onde os nossos antepassados chegaram. Vocês entendem isso? Isso é muito importante. Às vezes eu sou muito bom, eu sou muito estudioso, eu sou muito competente, eu sou muito capaz, eu sou trabalhador, eu sou comprometido e a coisa não vai adiante. E para o outro é tão fácil. A vida é injusta? Não. Para o outro, a vida é uma luta. Para o outro nunca foi fácil. Para o primeiro não, sempre foi fácil. Ele sempre teve tudo na mão dele. Ah, você está criticando? De jeito nenhum. Eu só estou diferenciando. Eu estou diferenciando, né? Eu me lembro que quando eu estava na escola técnica, eu tinha duas melhores amigas. Uma delas a gente tem contato até hoje. E essa, particularmente, ela tinha nascido num berço, assim, de classe média muito alta. O pai dela é engenheiro de uma multinacional, a mãe dela professora da Faculdade de Belas Artes da UFRJ, uma mulher brilhante. E eu me lembro que ela ia passar as férias na Disney. Todo ano ela viajava. Ela ia para a Europa, ela ia para a Itália, ela ia sei lá para onde, e ela ia passar as férias na Disney. Eu nunca sentia inveja, muito pelo contrário, sempre foi minha amiga assim, super amada, era como se fosse minha irmã. E o mais legal, quando ela chegava da viagem, sempre tinha um presente para mim. Sempre tinha um presente. Bobeou, eu tenho um presente que eu ganhei dela no 2º grau em casa até hoje. Provavelmente ainda tenho, né? Mas era uma realidade tão diferente da minha, tão diferente, né? Os meus pais, que foram hiper pobres, meus pais foram muito pobres, né? Meus pais conseguiram dar uma condição de crescimento para mim e para minha irmã que foi muito básica, né? Eu estudei em colégio público. O tempo que eu estudei em colégio particular foi porque o meu pai conseguia bolsa de estudos lá com os anúncios que ele colocava para os donos do colégio. Mas logo depois a gente teve que ir para o colégio público, né? Então era uma realidade extremamente diferente. Eu me encontrei com essa minha amiga na escola técnica, né? Quando eu fui fazer o meu curso técnico de química. Depois, quando a gente saiu, a minha amiga foi fazer faculdade de farmácia e eu fui fazer a engenharia química, né? Então, gente, como é que é isso? O quão confortável você está com a ideia de fazer sucesso? O quão confortável você está com a ideia de ter muito dinheiro, de ir além do que a sua família foi, né? O que o curso nos ensina é que quanto mais estivermos apegados à tríade ímpia, pecado, vergonha, culpa e medo, né? A crença no pecado que me gera um profundo sentimento de vergonha, né? E vocês já perceberam que quando a gente é pobre, como a gente tem vergonha de ser pobre, né? Como a gente tem vergonha de não ter as coisas. E aí eu me sinto muito culpado e eu tenho muito medo. Então, quanto mais eu tiver colado nisso aí, vai ser muito difícil eu dar passos além do que a realidade que foi possível para os meus antepassados, para as minhas antepassadas. Por isso que esse trabalho com os antepassados ele é tão maravilhoso, porque é como se nós fôssemos afrouxando esse inconsciente familiar que nos limita. Nos limita por maldade? Não, nos limita porque os nossos antepassados não querem que a gente sofra. Ah, mas você vai tentar isso, mas isso não é para você. Tem medo, tem um medo profundo aí. Tem uma vergonha muito profunda aí. Gente, a minha avó, ela era lavadeira. A minha avó foi mãe solteira. A minha mãe era dona de casa, não tinha nível superior. A minha mãe poderia ter estudado, se ela quisesse.
mas ela fez essa escolha, né? Como muitas outras mulheres do tempo dela. Não era importante encontrar um cara bacana, casar com ele e ter pelo menos um par de filhos. Isso ela fez, né? O meu pai conseguiu ir super além da realidade da família dele. Talvez o meu pai tenha sido o primeiro a ter nível superior na família dele. Talvez ele tenha sido. Eu vou até perguntar isso pra ele um dia. Nunca perguntei isso pra ele. Ele foi muito além. E depois, quando ele fez 68 anos, ele ingressou na faculdade de psicologia com o meu total e irrestrito apoio. Então pense nisso. Daí a gente está fazendo esse trabalho da cura entre gerações. Nós estamos ajudando eles lá atrás lá em cima, lá no plano espiritual, a também soltarem essas amarras dessa mente egóica. Quando a gente ajuda eles a soltarem as amarras da mente egóica deles, nós estamos automaticamente nos ajudando a soltarmos as amarras da nossa mente egóica aqui e agora, tá? Eu vou ler um texto agora do livro Milagres no Trabalho, transformando a sua orientação interior em influência exterior. Hoje eu gostaria que você ficasse com essa reflexão. Assista a live de ontem, não deixe de assistir. Foi sobre quebra de maldições ancestrais. E fique com essa reflexão. O quanto você se sente confortável para ir além do que os seus pais e antepassados foram? Na sua vida financeira e na sua vida profissional. Vamos ficar com isso por agora. Esses meses a gente está estudando esse tema, tá? Há alguns anos atrás, eu me encontrei num relacionamento profundamente especial com a minha própria carreira. No sentido de que eu tinha tanto do meu alto valor amarrado àquilo que eu estava e não estava alcançando, né, na minha vida profissional. Quando as coisas estavam funcionando, quando eu tinha um grande assim impacto na mídia, ou quando eu tinha, acho que pelo que eu estou entendendo aqui, peraí. Eu tinha um engajamento, né? Acho que ela está falando aqui, engajamento na mídia. Então eu estava muito animada e eu estava na lua, muito animada, estava no céu. Entretanto, quando as coisas não funcionavam, eu permitia que o meu desapontamento sangrasse em outras áreas da minha vida particular. Eu permitia que o meu desapontamento sangrasse nas outras áreas da minha vida. Particularmente, eu ficava muito impaciente com os meus filhos. Um ponto de virada veio numa manhã, quando eu estava tentando apressar os meus 2 meninos para que saíssem para ir à escola. Nós estávamos atrasados e correndo naquele dia. E eu me lembro que eu estava gritando com o meu filho de 5 anos de idade para que ele colocasse os seus sapatos. E então eu gritei com o de 6 anos para que encontrasse sua mochila. E então eu gritei com ambos para que entrassem no carro. E no momento em que quando eu bati a porta e engrenei a marcha ré, para seguir para a rua, né? Eu notei que o meu filho mais velho estava chorando no banco de trás. Seu rosto estava vermelho e ele agarrava o seu próprio corpo, se apertava, né? Ele se apertava e olhava para o chão e as lágrimas escorriam por suas bochechas. E ele falou: mamãe, você está me deixando triste. E foi isso. Ele não gritou, ele não teve um piti, né? Ele era apenas uma criança que claramente estava sentindo dor. Oh, meu Deus!
Os pitis, piti aqui, tradução livre minha, tá? Criança dando aquele... Só sei falar piti, gente. Se alguém tiver um sinônimo aí, me dá, tá? A criança dando um ataque de mimo, tá? Oh, meu Deus. Os pitis eu posso gerenciar, mas isso era algo completamente diferente. Eu olhei para o seu irmão, que encontrou os meus olhos brevemente, e então olhou fixamente de maneira fria para o chão. Sem nenhuma palavra, eu coloquei o carro na vaga, agarrei o volante com ambas as mãos e fiquei sentada lá, num silêncio. Eu estava em choque. Naquele momento, uma onda de culpa e de vergonha me invadiu. E eu pensei, eu perdi. Enterrei a minha face em minhas mãos e comecei a chorar. Daquele jeito antigo, fora de moda, com os olhos vermelhos, com o nariz inchado, eu comecei a chorar. Eventualmente, tomei umas 2 respirações profundas, me virei completamente no banco e falei com os dois, né? Peguem nas minhas mãos. E eles então agarraram as pontas dos meus dedos. E eu disse, eu sinto muito. Eu não deveria ter gritado com você. Eu não sei o que está acontecendo de errado comigo, mas eu prometo que eu vou descobrir. E eu prometo que isso vai melhorar, ok? Eles aqueceram, mas ainda assim foi uma corrida estranhamente silenciosa até a escola. Esse é o texto de hoje, né? Então, como é que é quando a gente atrela o nosso valor pessoal às nossas carreiras? E nisso eu sou boa, gente. Eu já passei por isso aí. Não com os filhos, porque eu não tenho filho, mas eu já passei por isso aí. Foi um dos grandes desafios. Foi um dos grandes momentos da minha vida em que eu tive que abrir mão da minha egolatria, né? As coisas escorreram por entre os dedos, né? E aí, é nessas horas em que o deus Plutão, né? Hades, o mestre do mundo avernal, não é dos infernos, tá? É do mundo avernal. O que é o mundo avernal? É o plano astral, tá? Não é um inferno na concepção que a gente tem, tá? Hades costuma chegar na nossa vida e provocar perdas. A gente começa a perder coisas. Principalmente aquelas coisas que nos davam o nosso sentido de valor, né? Então, tolamente, nós atrelamos o nosso valor ao emprego. Tolamente, nós atrelamos o nosso valor ao nosso salário, ao que ela falou, ter um impacto na mídia, você ter os seus seguidores no Instagram, você está na crista da onda, você vai ser convidada para ser a protagonista da novela das 8. E aí? Ego, 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 ego. Quanto mais alto a gente chega nessas identificações do ego, mais dura vai ser a nossa queda, né? Mais dura vai ser a nossa queda. Não é mesmo? Como é que a gente faz para não cair nessas armadilhas na vida profissional? Seguindo o conselho de Jesus. Esteja no mundo sem pertencer ao mundo. Faça as coisas porque você está cumprindo o seu propósito de vida. Faça as coisas porque você está no seu Dharma, porque é a sua meta, a sua missão ou simplesmente o seu trabalho. Se os cumprimentos vierem, abrace-os. Se as críticas vierem, abrace-as também. E se lembre da frase de Buda:
Isto também vai passar. O bom passa, o ruim passa. E se lembre de que você vai morrer, de que essa sua identidade, ego, corpo, personalidade, chegará ao fim, né? Na história do Império Otomano, teve um grande sultão, Sultão Suleimã. Inclusive, quando vocês forem à Turquia, aqueles que ainda não tiverem ido, vocês poderão ir na mesquita do Sultão Suleimã, maravilhosa. Ele foi um grande sultão, ele reinou em torno, se eu não me engano, de 1600. Ele foi um grande imperador, ele conquistou muitos territórios, muitos. Ele talvez tenha sido o maior sultão de toda a história do Império Otomano, né? E, interessantemente, ele fazia algo consigo mesmo. Ele, sempre que ele tinha uma vitória sobre o inimigo aqui entendido, aquele chefe de governo da região que ele estava invadindo, ele tinha a vitória dele e ele fazia um ritual para se lembrar de que ele ia morrer. De que aquilo também ia passar. De que ele ia passar. Né? Então, gente, tem uma distância muito pequena e sutil entre eu estar conseguindo fazer as coisas no meu trabalho e recebendo o meu reconhecimento por isso e a minha recompensa financeira, e tudo isso é maravilhoso, e eu pegar o meu valor pessoal e colocar nisso. É a mesma coisa que eu pegar o meu valor pessoal e colocar no meu marido. Eu não posso. É maravilhoso eu desfrutar da companhia daquele meu marido maravilhoso, mas isto também vai passar. Talvez um dia o meu marido maravilhoso chegue para mim e fale: Jaque, estou apaixonado por outra. O que terei de responder? Meu querido, foi eterno enquanto durou. Não estou nada feliz, vou ficar triste, mas cuidarei para não entrar em sofrimento, porque o meu valor está em mim. A mesma coisa para o emprego, para o trabalho, para a conquista, para aquele contrato que você tem que fechar, para o dinheiro que você tem que ganhar. A gente tem que continuar fazendo tudo, mas temos que continuar fazendo tudo a partir do ponto de vista do Divino Espírito Santo. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Né? E nesse desespero, vocês vejam que ela conta uma história bastante interessante. Ela fica chateada com os fracassos que estão acontecendo na carreira dela, fracassos nos pontos de vista dela, no ponto de vista dela, e ela começa a descontar a própria frustração nos filhos pequenos, um de 5 anos de idade e o outro de 6. Quem nunca fez isso, né? E para isso tem uma frase de um curso em milagres que eu adoro. Eu vou contar essa frase para vocês amanhã, porque eu vou ter que achá-la no livro, tá? Eu não vou poder parar o vídeo agora para procurar. Mas em resumo, ela diz mais ou menos assim: muitas vezes aqueles que você, ou eu não sei se ela tá no livro ou se foi uma frase que Jesus disse para Helen quando ele estava ditando o livro. Alguns dos seus maiores, daqueles acontecimentos que você acha que foram os seus maiores sucessos, foram na verdade os seus maiores retrocessos. E aqueles acontecimentos que você achou que foram os seus maiores retrocessos, foram na verdade seus maiores sucessos. Pensem nisso, tá? Amanhã a gente vai explorar um pouco mais esse assunto. Não deixem de assistir a live de ontem, tá? Quebre as maldições geracionais, intergeracionais aí da sua família, tá? Fizemos esse trabalho e foi muito legal. Não deixe de assistir o vídeo, foi muito legal, tá bom? Lição 111, milagres são vistos na luz. Eu não posso ver na escuridão. Que a luz da santidade e da verdade ilumine a minha mente e me permita ver a inocência interior. Milagres são vistos na luz e a força são uma só. Eu vejo através da força. A dádiva de Deus para mim. A minha fraqueza é a escuridão que a dádiva de Deus dissipa, dando-me a sua força para tomar o seu lugar.
Milagres são vistos na luz, milagres são vistos na luz. E a luz e a força são uma só. Tá bom, meus amores, minhas amoras? Essa era a mensagem do dia. Me peço desculpas novamente pelo tarde que está saindo esse vídeo, tá? Amanhã, se Deus quiser, a gente vai buscar voltar ao normal, tá bom? Deixo vocês, então, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.